Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 48 do podcast. Hoje tu vai acompanhar o bate-papo que eu tive com a psicóloga Thaís e ela fala sobre emoções na divulgação dela e a gente foi conversando a respeito disso. Era pra gente ter focado mais nessa parte da divulgação, mas ela tem um engajamento tão bom com a comunidade dela, com a audiência dela, que eu fiquei perguntando pra ela, olha, o que tu fez? Então, é emoção, é um monte de coisa, então espero que tu goste. Então, bora pro conteúdo. Então, gurizada, hoje eu tô aqui com a Thaís, e ela aceitou o convite de participar do podcast Divulga Psi e contar para vocês, e para mim também, eu falei agora um pouquinho para ela, que eu também, as perguntas que eu vou fazer é porque eu realmente quero saber como é que ela faz na divulgação dela. E primeiro de tudo, então, Thaís, muito obrigado por ter topado esse convite e poder vir aqui falar para mim e para a gurizada que acompanha o podcast. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz de você ter pensado em mim, de você ter me chamado para conversar sobre isso. Acho que essas trocas são sempre muito ricas, né? Para as pessoas entenderem melhor como que a gente faz, como que funciona, como que a gente chegou onde a gente está hoje, né? Porque muitas vezes a gente foca tanto no resultado, né? Onde a pessoa está hoje. A gente esquece de todo o processo, de toda a batalha que a pessoa percorreu até lá, né? Exatamente. Eu garanto que é uma demanda que tu pode receber na clínica muito tranquilamente. A galera pode chegar, questão de comparação, questão de se sentir mal consigo mesmo, porque tá olhando o resultado, só o resultado da outra pessoa lá, sem ver a jornada que ela percorreu. Então, assim, já começando a primeira parte da pergunta aqui, a gente já começou nessa parte do bate-papo, que é o seguinte: como é que tu começou foi na clínica direto? Tu começou logo que terminou a graduação? Como é que foi para ti esse começo de vida de psicóloga? Uhum. Então, eu mudei de área algumas vezes no meu percurso da psicologia. Eu comecei a trabalhar mais com criança autista. Quando eu ainda estava na graduação, eu entrei em laboratório de pesquisa de criança autista, eu comecei a fazer estágio nessa área com crianças autistas, e eu me identifiquei muito assim. Só que com crianças autistas eu trabalhava com a comportamental. E aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a não me identificar tanto com a abordagem, com os termos da abordagem, e eu comecei a ver que não era mesmo aquilo ali que eu gostava. Aí eu fui conhecer a TCC só no 8º período, que aí foi quando eu encontrei a abordagem mesmo que eu queria. Eu falei, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o que eu acredito para minha vida, né? Que essa questão de perspectivas, que tudo tem a ver com a forma que a gente está interpretando as situações. E aí foi a hora que eu comecei a focar mais em adulto e focar também mais na TCC. Aí eu entrei ainda na faculdade, no laboratório de TCC também, de alguns projetos. Eu comecei a estudar mais e aí eu formei. E aí eu fiquei nessas duas áreas, na verdade. Eu continuei atendendo algumas crianças autistas, que eu ainda atendo hoje em dia, mas eu reduzi bastante. E eu comecei a atender adulto pela TCC. Comecei a fazer uma pós-graduação também em TCC. E aí hoje o meu foco principal realmente é a TCC, né? Apesar de eu ainda atender algumas crianças que têm autismo, por ser uma coisa que eu gosto muito. Nossa, eu não lembro de tu ter me dito isso, desse teu começo ali, porque a gente já conversa um pouco ali, faz um tempinho no Insta e tal, trocando umas ideias a respeito, às vezes, de divulgação. Às vezes a gente tá passando raiva com algumas coisas que acontecem, tipo cópia de post, né? Mas, Sim. mas de boas. Nossa, que legal. E de onde é que tu é? De onde é que tu é? Tu se formou em qual instituição? Então, eu sou de Belo Horizonte, né? Eu formei na UFMG, que é a Faculdade Federal aqui de Belo Horizonte. Uhum. Ah, que legal. Eu te perguntei isso porque mais lá para cima do país é bem comum a galera estudar alguns grupos, assim, fazer grupo de estudos para atender crianças com autismo mesmo. E aí eles formam grupos e estudam Uhum. bastante nessa área bem popular lá para cima do país. E aí eu pensei, ué, será que ela foi para lá para estudar alguma coisa assim? Não. Ah, que Aqui massa. também acabou ficando muito forte, porque tinha uma professora da UFMG que ela teve um filho com autismo. Ela, na verdade, dava aula de social, mas ela mudou a trajetória dela inteira e começou a dar aula sobre autismo. Ela fez alguns cursos e aí começou a ficar forte na UFMG por causa dessa professora. Então, eu entrei no Nossa. laboratório dela e foi por isso que eu comecei a estudar mais. Olha aí que interessante, por causa de uma demanda que acabou surgindo, a Uhum. galera abraçou essa ideia. E é mais ou menos sobre isso que eu quero conversar contigo, mas aí já focado na parte da tua divulgação.
Hoje em dia, Sim. tu trabalha mais na clínica, no caso, atendimento só online, ou só presencial, como é que tu faz? Então, quando eu formei, eu fiquei só mesmo no presencial. Eu comecei minha trajetória com a ajuda de algumas pessoas que passaram na minha vida. Então, supervisores que eu tive nessa época das crianças autistas, que eu fui conhecendo nessa área, elas foram me ajudando nessa fase de pós-formada, né? Que a gente fica um pouco perdida, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí, foram pessoas que me ajudaram muito. E aí, o que, que aconteceu? Elas tinham um próprio consultório delas, só que elas não atendiam lá o dia todo, porque elas atendiam também nessa clínica que eu fazia estágio. E aí, quando elas não estavam lá, elas deixavam eu usar o consultório dela, pagando uma porcentagem, né? E elas também me passavam pacientes, quando eles estavam procurando em horários que elas não poderiam atender ou quando Nossa, a demanda estava muito alta. Sim, que foi bacana. ótimo. Nossa, um bom espaço para tu ter, é exatamente o espaço que a gente precisa quando sai da graduação, né? Sim, Nossa, não, que me ajudou legal, muito. que legal, eu fico feliz com isso. E aí tu começou, e agora hoje em dia tu atende mais no online, segue no presencial, como é que tu tá distribuindo os teus atendimentos? Hoje em dia, praticamente é só online. A pandemia chegou e aí todo mundo se viu obrigada a passar para online, né? Eu também me vi nessa adaptação e hoje, assim, eu amo. Eu não quero sair do online, eu acho maravilhoso. A gente consegue atender pessoas do país todo, do mundo todo, né? Então, acho que abre muitas, muitas portas, assim. Então, hoje em dia, eu atendo poucas pessoas presenciais. Alguns casos não podem ser atendidos online, né? Casos muito graves, por exemplo. Sim, Então eu exato. tenho, sim, eu tenho algum desses casos que eu atendo presenciais, mas são só 2. E as crianças autistas são presenciais também, né, que aí não teria como, é Sim, inviável fazer exato. online. Não, bacana. Eu acho que veio meio que forçando todo mundo a repensar a parte do online. E tu trabalha só com a clínica ou tu tem algum outro serviço, sei lá, algum grupo, alguma coisa assim? Então, hoje eu trabalho só com a clínica. Eu tenho até pensado em fazer uns infoprodutos, eu já estou até fazendo, Ah, boa. mas sim, mas é um caminho sim, eu sou um pouco se for para fazer, eu vou fazer bem feito, então eu demoro muito para fazer as coisas, então eu estou no processo, Não, mas eu beleza. estou pensando em fazer. Aham, tu já viu que tem essa demanda, então. Sim, tem demanda, porque tem muitas pessoas que procuram a gente que ou não tem condição de fazer terapia agora, ou não querem fazer, mas que podem ser ajudadas de outras formas, né? Então, esses grupos ou e-books, esses outros materiais, eles podem ajudar nesse sentido, né? Ajudar algumas pessoas que não estão em terapia. E eu pensei também até ajudar os meus próprios pacientes, né? Porque se eu for criar esses e-books, eu posso até dar para eles olharem, né? Para Sim, entenderem sim. melhor. Fica como um material extra, além da própria terapia mesmo. Exato. Sim. Que massa. E essa questão ali de que tu falou da tua professora e tal, tu viu que teve um engajamento. Aí eu te pergunto, a galera, no caso, abraçou a ideia, abraçou aquela motivação e tal, beleza. E como é que foi para ti a questão da tua divulgação? Porque eu vejo que tu fala mais sobre as emoções. Como é que Uhum. começou isso? Então, no começo eu não falava sobre emoção, né? No começo eu foquei mais em ansiedade. Só que eu comecei a perceber que eu não queria falar só de ansiedade. E aí eu comecei a aumentar mais, né? Falar sobre outras coisas, né? Autoestima, amor próprio, autoconhecimento, coisas mais no gerais. Só que eu comecei a perceber dentro da minha prática clínica uma demanda muito grande das pessoas em entender melhor as emoções. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar com a emoção. E a TCC, ela tem uma certa limitação nesse ponto, porque a gente foca muito em pensamento. E aí eu vi uma certa limitação nos meus próprios atendimentos e eu fui buscar isso por fora. Então eu comecei a fazer curso de regulação emocional, eu comecei a ler muito livro sobre emoção, eu comecei a estudar sobre a DBT, que é uma terapia de terceira onda. Ela é bem parecida assim com a TCC, só que ela vem com um complemento, sabe? Isso aqui, isso aqui. E aí ela fala muito, muito, muito de emoção. E aí, por causa de uma demanda que eu tive na minha clínica, que eu esbarrei com uma certa limitação, eu resolvi estudar muito e eu vi que tinha todo sentido para mim. Para mim, emoção é uma coisa que faz,
assim, muito sentido a gente entender, a gente aprender a lidar. Acho que todo mundo tem uma certa questão emocional ali. Então, eu resolvi falar sobre isso no Instagram e hoje é o meu foco principal. E Nossa, ansiedade é uma emoção, né? Então, acabou que juntou tudo. nossa, perfeito. Que eu fico muito feliz quando a galera me fala que tem conexão com o tópico, com o assunto que está abordando, com as demandas que está trabalhando ali no conteúdo e trabalha no próprio atendimento, enfim, o que for fazer. Uhum. Porque eu acho que é fundamental que tu tenha uma conexão com isso, porque tu te solta mais para falar, tu fala com mais verdade, com mais propriedade, e olha que interessante, tu buscou mais, aprender Sim. mais sobre isso, entende? Então, pô, isso tem uma motivação aí, e tu consegue passar isso muito bem no teu conteúdo, e eu tenho certeza que a galera lá do outro lado, que te acompanha, eles conseguem visualizar que é uma verdade para ti, que tu fala aquilo que tu acredita mesmo, que tu defende dentro da psicologia, e Uhum. assim, não é de forma nenhuma antiético, porque tu não tá forçando ninguém a acreditar na mesma coisa que tu. Não, mas tu expõe, através do teu conteúdo, a verdade que tu estudou, o conhecimento que tu tem. Eu acho isso muito bom, e fico muito feliz de verdade, porque tu conseguiu encontrar. Se não me engano, eu, quando entrei no Instagram, aqui nesse que tu me conheceu, e eu encontrei o teu perfil, tu ainda falava um pouquinho sobre ansiedade. E eu vi que foi Sim. mudando um pouquinho mais depois e tal. E começou a trazer coisas sobre emoção. E como é que foi a. Porque assim, ó, tu tem uma audiência que, quando eu te conheci, tu tava ali quase nos. Tu tava nos 3 mil e poucos seguidores. Tu Uhum. pulou do nada para 5 mil e agora tu tá com quase 10 mil. E a galera tá ali junto contigo. E uma vez tu me falou uma coisa, eu acho que meus conteúdos, eles são bem compartilháveis. Como é que tu entende isso? Como é que tu percebe, na verdade, essa interação da audiência contigo? Como é que tu sente essa proximidade? São bem próximos, a galera é um pouquinho mais distante, comenta, não comenta, interage, não interage? Como é que é isso contigo ali? Então, é como se fosse aquele funil, né, de marketing. Vão ter pessoas que estão ali só de olho, interagem raramente, interagem uma vez ou outra. Tem aquelas pessoas que já conversam de vez em quando, e tem aqueles que conversam com você quase toda semana, né? Sempre que você coloca um post, comenta ou te manda uma mensagem falando, esse post me ajudou muito. Tem muitas pessoas que mandam no direct também, queria muito que você fizesse um post sobre tal assunto, está sendo uma questão para mim. Então, eu vejo a interação bem assim, tem esse funil mesmo, sabe, mas as pessoas que estão lá embaixo no funil, elas estão sempre ali interagindo, sempre comentando, sempre mandando mensagem, sempre tentando entender melhor. Então eu acho isso bem legal, sabe, essa troca que o Instagram ele proporciona, essa aproximação, porque a gente também, não sei se foi assim na sua faculdade, né, mas na minha faculdade de psicologia, pelo menos, a gente tinha muito uma ideia, assim, de que psicólogo tem que manter muito uma distância, que a gente tem que ser muito neutro, que a gente não pode se abrir, né? Que a gente não pode ser tão a gente mesmo. E eu acho que o Instagram ele vem muito para tirar um pouco essa barreira. E eu vejo tanto que isso é legal até para os meus próprios atendimentos, sabe? As pessoas às vezes comentam: Nossa, eu me identifiquei muito com você, por isso que eu escolhi você. Ou você parece mais humana, né? O seu jeito de falar, seu jeito de conversar. Então, acho que isso dá uma humanizada tanto no Instagram e tanto nos nossos próprios atendimentos, né? Das pessoas se sentirem mais próximas, assim, mais Acaba refletindo, confiantes. né? Sim, acaba Acaba refletindo refletindo. e tudo começa no teu conteúdo. Só que para tu criar um conteúdo com gosto, com vontade de criar, com propriedade, com tu sabendo que tu tá criando uma coisa útil, tu tem que ter uma conexão com esse conteúdo, tu tem que ter uma conexão com o tópico pelo qual tu vai falar, e para mim, não sei se tu vai concordar comigo, e se não concordar tá tudo bem, Uhum. eu deleto só a parte do podcast, só essa parte aqui mesmo, não, brincadeira, assim, ó, para mim, o conteúdo e a venda são tudo parte de uma conversa. Tu tá Uhum. conversando com o público, é tipo assim, ó, alguém que não sabe uma coisa que tu estudou, te pergunta, e tu vai lá e responde em forma de conteúdo, responde a caixinha de pergunta da pessoa, responde em forma de live, em forma de stories, sabe? É assim que eu entendo o conteúdo. Só que para tu conversar com alguém sobre algo, tu não vai conversar com alguém ou tentar auxiliar alguém, fazer o teu trabalho numa coisa que tu não te conecta ou não gosta, né? Então, Sim. olha isso, tu buscou coisa fora do que tu vinha vendo
e aí tu te encontrou nessa parte das emoções. Fez total sentido para ti. Fez total sentido a partir da TCC também. E aí fez total sentido com o teu jeito de ser. E a galera percebe isso. E olha que legal uma coisa que tu me falou. A partir do momento em que o pessoal começou a perceber que tu estava postando esse tipo de conteúdo, o que eles fizeram? Eles pediram mais. E é isso que eu quero muito que a galera que está escutando aqui, que está acompanhando no YouTube, possivelmente, consiga entender. Quando vocês começam a conversar com o público de vocês, ou seja, produzir conteúdo sobre determinado público e se mostram úteis para aquela pessoa, tipo, eu tô aqui porque eu quero ajudar quem tá com essa demanda ou com esse grupo de demandas aqui, o que acontece? A galera vai, opa, até o momento eu não vi a pessoa falar aqui sobre exatamente a minha demanda, porque a pessoa tem na cabeça dela que ela tem exatamente aquela demanda ali. Sim. Ou ela tenta entender. Mas será que ela não consegue me ajudar? E aí a pessoa vai, entra em contato contigo e pergunta, ou vai na tua caixinha de perguntas e pergunta, sabe? Deixa um comentário, que seja. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Foi muito legal que tu trouxe isso aqui pro podcast. E essa parte da tua audiência, o que tu acha que foi crucial, assim? Não uma coisa apenas, para não ser muito torturador aqui, mas quais o conjunto de coisas que tu pensa que fizeram parte desse engajamento, construíram ao longo, lógico, né, pessoal, ao longo do tempo, não foi de um dia para a noite, não foi da noite para o dia, não foi de um dia para o outro, foi uma construção. Dentro dessa construção, o que tu acha que foram os fatores mais relevantes, assim, para que tu tenha esse engajamento com a tua audiência? Eu acho que o primeiro ponto é isso que a gente está conversando agora, de você encontrar uma coisa que você realmente acredita, uma coisa que você gosta de falar, porque você é mais natural, né? Você tem gosto de falar sobre aquilo e as pessoas vão perceber se você tá feliz ou não ali naquele vídeo, né? Por exemplo. E fazer um personagem não dura muito tempo, né? Principalmente porque a gente está aqui todo dia, a gente conversa todo dia com as pessoas, você responde caixinha de pergunta, responde direct. Então você tem que fazer uma coisa que você gosta, tem que ser algo prazeroso, porque senão isso vai refletir nas pessoas, né? E mostrando quem você é também, você se identifica com pessoas que também se parecem com você, né? Então, as pessoas que me procuram são pessoas que gostam do conteúdo que eu posto, que gostam do jeito que eu falo, do jeito que eu trato os assuntos. Então, você consegue atrair pessoas que se identificam com o seu jeito. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, é você encontrar alguma coisa que você se identifique e gosta de falar e você ser espontâneo, né? Você ser você mesmo. O segundo ponto que eu percebo muito, assim, eu percebo muita diferença, assim, é constância. Quando eu não posto com frequência e quando eu posto, por exemplo, nas férias. Nas férias até que as pessoas engajaram bastante, porque eu tava de férias postando coisas, então as pessoas gostam disso da vida real. Gosto. Mas, por exemplo, quando eu simplesmente só sumo e eu posto de vez em quando, assim, eu percebo que cai bastante, sabe? As pessoas procuram menos, o número de pessoas procurando serviço diminui, o número de pessoas querendo engajar diminui. Então, isso da constância é uma coisa que eu reparo que na minha audiência fez diferença. Eu já vi pessoas falando que na audiência delas não fazia tanta diferença assim, mas no meu público é uma coisa que eu percebo. Claro. Os públicos vão variando, né? Sim, os públicos vão variando. Então, isso é uma coisa que eu percebi, que fez muito, assim, diferença para as pessoas engajarem. E outro ponto é a gente estar aberto mesmo para ajudar, para conversar. Então, quando a pessoa te manda o direct, você responder, eu faço questão de responder todo mundo. É uma coisa que eu nunca terceirizaria. Eu também não. Pessoa... Também não, nem né? Ferrando, nem ferrando. Outra coisa que eu não terceirizaria de jeito nenhum, quando a pessoa me manda mensagem perguntando da consulta, como que funciona, qual que é o preço. Eu já vi várias pessoas com textinho pronto, só copia e cola. Já vi várias pessoas com secretária, a secretária vai lá e responde. Facilita a nossa vida? Sim. Só que você não cria essa conexão com a pessoa, sabe? Então, eu gosto de mandar um áudio, explico tudo, explico como que é o processo, como que funciona, pergunto por que a pessoa está procurando terapia. Então, eu gosto de ter aquela troca. Mesmo que eu não vá conseguir atender, ou mesmo que não seja o que ela está procurando, eu posso indicar ela para outra pessoa. Mas eu só vou saber disso me abrindo para essa troca, né? Claro. Não, exatamente. E eu aprendi na graduação que no primeiro, hoje em dia não é tanto ligar, né? Mas é mandar mensagem mesmo.
Mas Sim, o que eu ouvi foi, na primeira ligação, no primeiro contato, já começou ali a tua troca. E hoje em dia é antes ainda, no próprio conteúdo. Então, quanto mais tu consegue ser tu mesmo no teu conteúdo, por mais clichê que possa parecer, é uhum, verdade. A galera vai se conectar. O mínimo para alguém chegar no teu consultório, seja ele presencial, seja atendimento online, é a galera confiar em ti. E para confiar, ela tem que já ter uma conexão contigo. Então, isso tu tá sim. mandando muito bem. Isso tá indo muito bem. Mais alguma coisa ali da parte da conexão que tu acha que é interessante? Outra coisa que eu percebo muito é vídeo, assim. Você responder caixinha de pergunta com vídeo, eu já vi essa diferença também. Quando eu respondo escrito, quando eu respondo com vídeo, é diferente. Então, a gente responder com vídeo, você abrir a caixinha de pergunta mesmo. O que, que você quer saber? Como que eu posso Aham. te ajudar? Porque o que, que eu reparei ao longo do tempo, né? Assim, que eu ia fazendo os posts com as demandas das pessoas, que eu sempre abri uma caixinha de pergunta, né? Qual que é a sua demanda? Qual tem sido a sua maior dificuldade? Então, eu sempre usei a demanda das pessoas para fazer os meus posts. Só que essa demanda trocava também. Então, eu tinha que acompanhar semana a semana das pessoas Aham. também. E aí eu Sim. comecei a abrir uma caixinha de perguntas, uma vez na semana ou 2 vezes na semana, porque eu conseguiria ajudar de uma forma mais prática ou mais rápida, entre aspas, assim, né, na demanda que a pessoa estava tendo naquele momento. Sim, sim. Então eu acho também que foi uma coisa que me ajudou a engajar, ajudou as pessoas a entenderem que elas podem me procurar quando elas tiverem uma dúvida ou quando elas tiverem um questionamento. Que massa, olha que legal. Tu conseguiu, eu fiz muito disso e faço até hoje. A galera fica, Uhum, nossa, como é que tu tem tanta ideia de post? Gente, eu observo o que vocês falam, sabe? Ah, mas ninguém comenta minha caixinha de perguntas. Quer uma dica, se vocês estiverem começando com esse esquema aí de caixinha de pergunta? Faz pergunta para tu mesmo e responde da uhum, melhor maneira possível. Só que para isso tu tem que conhecer o teu público. Não adianta, por exemplo, tu falar que sim. nem a Thaís fala de emoções, aí daqui a pouco tu fala um negócio, então, os investimentos, pô, que investimentos? A pessoa não tá ali para isso, sabe? Não, não troca as coisas. Então, imagina que o teu público tá quais são as dores, quais são as demandas, o que, que poderia chegar em forma de queixa lá na terapia para ti. Então, o que, que a galera chega? Não, qual o motivo que tu buscou a terapia? Então, é por isso, isso, isso. Imagina que a pessoa tem essa demanda, vê se faz mesmo sentido e faz uma pergunta para ti. Ninguém vai saber que tu perguntou, mas responde valendo, responde com categoria. Porque daí o que, que vai Sim. acontecer? A galera vai, opa, esse psicólogo, essa psicóloga aqui, dá atenção mesmo, não é qualquer respostinha boba, não, só para dizer que respondeu. É a resposta mesmo. O que, que vai acontecer? A galera vai se sentir praticamente convidada a participar também. Sim. E sobre isso que você falou, tem uma coisa que eu quero comentar que eu acho muito legal, assim, porque exatamente essa questão do resultado. A gente foca tanto no resultado, mas tal pessoa tem 20 perguntas na caixinha de perguntas e eu não tenho nada. O início é assim mesmo, o início ninguém vai querer saber da gente, ninguém vai querer fazer pergunta, as pessoas ainda não te conhecem, as pessoas não sabem direito o que você faz, né? E as pessoas não se identificaram ainda com você. Então é natural a gente não ter engajamento no início. E até hoje, eu acho legal também falar isso, não é toda semana que eu recebo milhões de perguntas. Tem semana que eu não consigo responder todas as perguntas, mas tem semana que o povo não pergunta tanto. Então é uma coisa que oscila também, né? Assim, não é uma Uhum, coisa também tão fluida, igual a gente acha que é, toda sim. semana eu vou ter 100 perguntas na caixinha de perguntas. Não é assim. Uhum. É uma coisa que oscila e a gente tem uma falsa sensação de que é sempre igual, né? Não, e para quê? Para que que tu quer ter, por exemplo, assim, agenda lotada? Para que que tu quer ter a caixinha de pergunta com tanta pergunta que tu não consegue responder? Sabia que as pessoas ficam de cara se tu não responde? Ficam bravas contigo se tu não Uhum, responde? E fica tem gente que mesmo. do tipo assim, nossa, eu perguntei uh, 3 vezes já essa pergunta e tu não me respondeu. No meu caso, Uhum, não aconteceu ainda, porque eu consigo responder, eu ainda consigo dar conta dessa demanda que aparece para mim, que nem a Thaís falou, não é toda vez que tem muita pergunta. Quando eu abro alguma coisa e aí tem uma parte de zoeira, rapaz do céu, vem muita zoeira, porque o meu público é assim, entende? Aí o meu público brinca e tal, pergunta de aham. conteúdo e brinca um pouco mais, mas eu já vi pessoas que têm uma audiência grande falarem isso, e imagina, será que tu consegue lidar com o fato de tu pensar que tu tá decepcionando teu público por não conseguir responder tantos comentários assim, então por que que tu quer? Sabe? Tu consegue responder com qualidade todo mundo? Ou tu consegue atender com qualidade todos os pacientes que tu tem hoje, todos os Uhum. clientes que tu tem hoje?
Então, são coisas a serem pensadas e muito disso que a Thaís falou de olhar para o resultado, isso é uma armadilha muito grande. Você tem que lembrar que todo mundo tem uma jornada. Alguns têm algumas vantagens a mais na jornada deles, pode até ter, mas ainda assim não foi de uma hora para outra. Sim, é um processo, né? A gente vai construindo isso de pouquinho em pouquinho. Eu não cresci de uma vez. Eu tive uma fase ali inicial, de uns 6 meses, quando eu formei e eu comecei a atender, que eu comecei a mexer no Instagram, mas eu fiquei assim, faço, não faço, faço, não faço. Então eu vinha, sumia. E eu ainda estava mais no presencial, então foi uma fase bem confusa, assim, que eu também estava me entendendo, eu tinha acabado de formar, eu não sabia direito o que eu queria, eu estava naquela, trabalho com autismo ou foco em adulto, então era uma fase que eu estava meio perdida mesmo, assim. E aí eu fui construindo aos poucos, né? Esses 6 meses foi muito para eu entender o que eu queria, o que eu realmente queria estudar, se eu queria presencial, se eu queria online. Eu comecei a me entender no Instagram, que no início eu tinha uma questão muito forte de fazer vídeo. Eu não conseguia mesmo fazer, eu ficava. Era ansiedade, né? Eu tinha ansiedade, medo do julgamento, do que as pessoas vão pensar. Então, eu realmente não fazia. Esses 6 meses foram muito de autoconhecimento, sabe? E só depois disso que eu comecei a ter constância, eu comecei a aparecer, eu comecei a fazer vídeo, eu perdi esse medo do julgamento, eu fui me soltando e fui conseguindo ser eu mesma, porque no início eu não conseguia muito ser eu mesma, né? Eu ficava travada. Aí que veio aparecendo o resultado, né? Que as pessoas foram se identificando, que as pessoas foram gostando do que eu estava falando. Olha aí, interessante demais. Isso é a tal da jornada, gurizada. E olha que legal, ela documentou isso, ou seja, ela mostrou, ela deixou o público dela acompanhar essa jornada. E eu tenho certeza que isso ajudou ainda mais no tanto de conexão que eles têm com ela hoje. Thaís, nossa, muito obrigado por esse bate-papo. Eu tenho certeza que o pessoal tá gostando, que escutou até o final agora, que vai tirar muito insight, seja lá na parte que tu falou de entender que tu pode trocar a abordagem, que tu pode se ver precisando tomar um novo rumo na tua divulgação, na tua profissão, enfim. Nossa, muita coisa tu pontuou aqui nesse episódio. Show de bola. Não sei, agora tu me lascou numa coisa, eu não sei que título que eu vou colocar nesse episódio, porque foi tanta coisa interessante que eu não sei o que colocar de título. Do tipo, eu tava pensando, divulgando com as emoções, alguma coisa assim. Me lasquei, agora eu vou ter que ficar uma semana pensando no tal do episódio. Tá, Em no outro título, né? Poxa vida. Mas é isso, de verdade, obrigado mesmo. E obrigado também pela parceria lá no Insta. Toda vez que eu pergunto alguma coisa, tu me responde, tu tira um tempo lá para conversar, e isso é muito legal. Isso é que nem tu falou, isso humaniza muito mais a tua divulgação. Parabéns por isso e muito obrigado por ter topado estar falando aqui com a gente. Muito obrigada também. Tenho só que agradecer esse convite, foi muito legal. Acho que a gente tem muito a agregar mesmo na vida das pessoas, de quem está começando, de quem está se sentindo meio perdido, de quem está focando tanto no resultado que está esquecendo do processo, né? Então, gostei muito. Espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado. E é isso. Que massa, valeu. Da minha parte era isso para o episódio de hoje do podcast Divulga Psi. Se tu gostou do conteúdo, compartilha com os teus colegas, recomenda o podcast para os teus colegas que eles com certeza vão te agradecer por essa recomendação. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!